Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de hoje, no dia em que a igreja celebra a memória de Santa Josefina Baquita, aqueles que quiserem se confessar, haverá confissão também no outro confessionário. A memória, gostaria de, no dia de Santa Josefina Baquita, fazer uma pequena reflexão a respeito da providência divina. Meus irmãos, Deus, nós costumamos até dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Isto é, Deus escreve certo pelas linhas tortas da nossa vida. De alguma maneira, Deus, na sua infinita misericórdia, faz concorrer para o nosso bem. Ele quer a nossa salvação. E Ele vai, de alguma maneira, escrevendo a sua história de salvação na nossa vida. Pois bem, assim aconteceu na vida dessa, então, menina conhecida por nós por Baquita, embora esse não fosse o seu nome de origem. Baquita, com 8 anos de idade, ela é sudanesa, africana, estava brincando com a outra coleguinha sua, e um homem delas se aproximou e pediu que ela fosse buscar algo na floresta que ele havia esquecido. Ela tinha 8 anos de idade. Que fosse buscar algo na floresta que ele havia esquecido e que a outra menina podia ir para casa, que ela a alcançaria. Baquita obedeceu. Era uma menina, 8 anos, ingênua. E aquele era um sequestrador, um traficante de escravos. Pegou, levou-a consigo e ela nunca mais, meus irmãos, veria os seus pais e os seus familiares. Uma tragédia, sim, mas a partir dali, a providência de Deus começou a mais do que nunca operar. Meus irmãos, se aquela menina não tivesse sido levada, sequestrada, ela provavelmente morreria como uma pagã animista, pertencente à religião animista da sua região. Mas Deus, na sua infinita bondade, quando permite uma desgraça na nossa vida, Ele a permite, porque Ele pode tirar daquela desgraça uma graça ainda maior. Meus irmãos, quando nós dizemos isso, e para nós que temos fé, afirmar isso é libertador. O nosso coração se acalma, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E se Ele permite algo triste na minha vida, é porque algo infinitamente feliz pode dali resultar. Santo Agostinho, ele canta dizendo: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador. Ó feliz pecado, por meio do qual, por causa do qual, nos veio um tão grande Salvador. Isto é claro que Deus não quis o pecado, é claro que Deus não causou o pecado, mas Deus só permitiu, porque algo maior dali Ele poderia tirar. Meus irmãos, que cada um aplique isso à sua própria vida, que olhe para o seu passado e para alguns eventos tristes, dos quais você talvez ainda hoje se lamente e fique sofrendo por causa daquilo, e você na fé cante os louvores de Deus, porque se você ainda não viu, você verá as graças de Deus na sua vida, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se você, meu santo, é cristão, isso mais do que nunca a você se aplica. Então é cantar a misericórdia do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O salmista hoje cantava. O Senhor ilumina a minha vida, o Senhor guia a minha vida, o Senhor salva a minha vida. Repito, sem temer ser repetitivo,
o Senhor faz concorrer para o bem todas as coisas da minha vida. Hoje, enquanto eu meditava sobre a vida de Santa Josefina Bakhita, eu meditava cantando, louvando a Deus por aquilo que, por algum tempo, eu olhei para trás e lamentei. Se Deus aquilo lá atrás permitiu, é porque, e olhe que eu já consigo ver hoje, é porque algo muito melhor e maravilhoso Ele preparou. Pois bem, foi levada aquela menina de 8 anos e foi posta numa cabana e foi presa ali durante 1 mês. Meus irmãos, um adulto pode enlouquecer numa solitária. Imagine uma criança de 8 anos. Ela, nos seus escritos autobiográficos, ela diz: quanto eu tenha sofrido naquele lugar, não se pode dizer em palavras. Isto é, uma menina presa, uma menina que foi raptada, uma menina... Imagine, se hoje uma criança de 8 anos, ela já sofreria. Imagine uma criança no século XIX, que era muito mais ingênua. Uma criança de aldeia, presa numa cabana e que só abria uma portinha por meio da qual colocavam a comida. Ela não via ninguém num lugar escuro, quente e úmido, ali presa. E ela diz: o que eu sofri ali, por graça de Deus, ela não enlouqueceu. O que eu ali sofri, eu não consigo dizer em palavras. Quando dali ela foi tirada para ser vendida para um outro traficante de escravos, ela já não sabia nem sequer o nome. Perguntaram-lhe o nome e ela não sabia. O trauma, o quanto aquilo marcou a sua vida, que ela durante toda a sua vida nunca mais recordou o seu nome. É claro que nós podemos ver nisso um sentido espiritual. Ela nunca mais seria a mesma, sim, mas nós não podemos negar o fato real. Foi um sofrimento tão profundo que de alguma maneira se desconjuntou algo dentro dela, se quebrou algo dentro dela, e queriam saber o nome dela para apresentá-la como escrava para ser vendida. Como ela não sabia o próprio nome, o traficante disse o quê? O nome dela é Bakhita, que significa afortunada. Era uma maneira irônica, né, debochada, de fazer aquela menina sofrer ainda mais. Ela se chama Bakhita, ela se chama afortunada. Pois bem, foi vendida, meus santos, mais 5 vezes. Cada um que a tratava com crueldade, com maldade. Agora é interessante, ela diz depois, né, que ela louva, ela mesma escreve: se eu ficasse ajoelhada a vida inteira, não diria nunca o bastante toda a minha gratidão ao bom Deus. Ele preservou a minha castidade. Vocês podem imaginar que uma escrava poderia estar submetida a todo tipo de violência, mas ela diz: Deus preservou a minha castidade. Nossa Senhora cuidou de mim quando eu nem a conhecia ainda, porque ela era ainda pagã. Era uma menina pagã que não conhecia Jesus Cristo, Nossa Senhora, nem nada, mas ela escreve que ela sempre percebeu dentro dela uma força muito grande que não deixava que ela se desesperasse, que ela caísse no desespero. Meus santos, essa força que ela de alguma maneira já experimentava, nós a temos em abundância. Nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo, de modo que quando vier a tentação do desespero, do perder o ânimo, do perder a confiança em nosso Senhor, diga na fé:
Retome a sua fé. Meu Deus, o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Se contra mim um exército se armar, meu coração não temerá. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Mesmo que me aconteçam grandes coisas humanamente ruins, mesmo assim confiarei. Esse salmo de hoje, à luz da vida de Santa Baquita, é um salmo que nos convida a fazer uma léxio divina, uma oração, e aplicar na nossa vida, mesmo que desprovido de sentimento, mesmo que você não tenha arroubos espirituais, mas que você na fé diga, mesmo assim em Deus confiarei. E você é chamado hoje também a voltar para os eventos passados da sua vida e dizer e rezar este salmo. Talvez ocasiões do passado em que você tenha se desesperado, talvez ocasiões no passado em que você tenha se lamentado e lamuriado, mas que você na fé àqueles eventos retorna, e esta fé você proclama: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Pois bem, Santa Baquita foi vendida como escrava 5 vezes, e a última vez foi, segundo ela mesma diz, a pior de todas. Ela foi vendida e foi dada como escrava à mãe e à esposa de um general. E ela escreve, palavras suas: as chicotadas que caíam sobre mim eram sem misericórdia alguma. Durante 3 anos, não me lembro de ter passado um dia sem ferida, pois não havia sarado dos golpes recebidos, recebia outros, ainda sem saber o motivo, que abriam novamente as feridas. Então nós não estamos falando, meus santos, de alguém que está mentindo, nós estamos falando de uma santa. Então ela não está mentindo. Durante 3 anos ela apanhou, relevou tantas chicotadas, que ela não lembra um dia, durante esses 3 anos, de ter ficado sem feridas, que apanhava sem misericórdia. Ela tinha, já vou dar um spoiler, né? Vou adiantar aqui, ela se tornou religiosa. Quando religiosa, contaram, ela tinha 144 cicatrizes no seu corpo, de chicotadas, de surra que ela levou. Ela foi queimada, que queriam fazer nela uma marca de propriedade, mas foi uma queimadura tão violenta que ela passou 30 dias, um mês inteiro, sem poder caminhar, sem poder andar, devido àquelas queimaduras que ela recebeu como forma de marca para demonstração de propriedade. E ela sempre dizendo, mas no meu coração, mas a mão do Senhor nunca me abandonou. Mesmo nos sofrimentos, sentia a força dele dentro de mim. Repito, ela ainda não conhecia Jesus, ela ainda não conhecia o Deus verdadeiro. A religião com a qual ela tinha entrado em contato até então era uma religião animista, isto é, que tinha o espírito do sol, o espírito do rio, o espírito da montanha, o espírito da pedra, o espírito daqueles cristais, aquilo que de alguma maneira nós encontramos no paganismo e no neopaganismo atual. Ela não conhecia, mas Deus de alguma maneira já estava ali presente no coração dela, atraindo a ela, a ele. Lembra que no catecismo, no número 27, nós encontramos, né, aquela frase: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atraí-lo a si.
Quer dizer, Deus estava chamando aquela menina a ele. Pois bem, depois de toda essa história de sofrimento, aquele general tinha que voltar para a Turquia e teve que se desfazer dos seus escravos. E aí, um italiano a comprou. E ela disse que pela primeira vez, ela foi tratada como gente. Ela não apanhava, ela não era maltratada, mas aquele bom italiano, que Deus o tenha, e com certeza Santa Baquita por ele intercede, mas ele não lhe comunicou a fé. Tratava bem, tratava como gente, mas não lhe transmitiu o maior tesouro. Percebe, meus santos, que não basta ser bom, precisamos ser cristãos de fato. Então, às vezes, você lá no seu trabalho, na escola, na vizinhança, você é gentil, você é educado, você é generoso, mas você não é explicitamente cristão. Mas padre, mas a minha bondade, a minha generosidade, a minha educação, de alguma maneira não manifestam a minha fé? Sim, manifestam, mas às vezes, muitas vezes, normalmente, nós precisamos falar explicitamente de Jesus para as pessoas e não esperar que elas interpretem por meio dos nossos atos a nossa fé. Pois bem, ela não conheceu a fé. Aquele italiano retornando, indo para a Itália, levou-a consigo. Conheceu um outro casal da região do Vêneto que quis ficar com ela, e ela também se afeiçoou muito, porque tinha Mimina. Mimina era a filha do casal, e ela amava as crianças, e queria ficar com as crianças, e ela ficou na casa daquele casal, que também a tratou muito bem, e foi ali naquela família, que um senhor, que nós não sabemos o nome, deu a ela um crucifixo, e começou a falar sobre ela a respeito de Jesus. E dizia assim, porque ela tinha a palavra com a qual ela se referia a Deus, era patrão, o patrão. Então, aquele homem falou para ela que existia um patrão, o patrão de todos os patrões, que era bom. Que os patrões que ela tinha conhecido, uns a maltrataram, outros a trataram bem, mas aquele patrão a amava tanto que por ela havia morrido e que esperava por ela no céu, que tinha uma bela e grande morada para ela. E isso, meus santos, fez com que essa simples palavra, vocês percebem que não é uma grande catequese, né? Mas Deus, meus santos, não espera que nós sejamos teólogos, que tenhamos um discurso maravilhoso. Deus quer apenas a sua cooperação, que você esteja aberto para lançar a semente do Evangelho. O resto Ele faz, que quem converte é Ele. Seja o discurso bonito, seja o discurso simples, quem converte é Deus, quem toca nos corações é Deus. A nossa palavra, no máximo, chega às orelhas, aos ouvidos, mas a palavra que entra no coração vem de Deus. Então aquele homem, aquele senhor, que lhe deu um crucifixo, que poderia ter sido, né, nós às vezes damos um tercinho a alguém, né? Uma medalhinha, é um caminho que nós utilizamos. E disse, olha, pois bem, este patrão aqui, ele nunca vai maltratar você, ele vai cuidar de você, porque ele ama tanto você, que por você morreu e espera você. E isso foi o suficiente para tocar o coração dela, e ela começou a conheceu Jesus, e aí entrou no processo de catequese. Nesse período, este casal, do qual ela muito gostava, quis voltar para o Sudão. E ela disse, não, Deus me livre. Coitadinha, né? Estava traumatizada com toda a história também. E se tudo voltasse a acontecer? E aí, meus santos, porque o casal teve que voltar para o Sudão, de alguma maneira, nós podemos dizer, ela entrou no convento só porque não tinha onde morar. Meus santos, a providência de Deus, ela ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Nós poderíamos apressadamente dizer isso. Ela não tinha vocação.
ela só entrou no convento porque não tinha onde morar. Mas Deus tem os seus caminhos, e como nós gostamos de dizer, já estou me aproximando do final, Deus escreve certo pelas linhas tortas da nossa vida. E o casal voltou para o Sudão, mas ela recebeu o batismo, a Eucaristia e a crisma, o batismo, a crisma e a Eucaristia do patriarca de Veneza, e entrou na ordem das Canossianas. E vocês depois, se tiverem uma santa curiosidade, vocês vão ler a história, que senão vão ficar aqui até bem tarde. Mas ela morre como religiosa e santa, admirada, querida e amada pela sua congregação e por todos aqueles que se aproximavam daquela santa, daquela mulher que transpirava a Deus, embora, meus santos, tenha tido uma história tão difícil e tão sofrida. Que hoje, meus santos, nós peçamos o Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de Santa Baquita, para que tudo na nossa vida sejam as coisas boas e as coisas tristes concorram para o nosso bem. Nós podemos, cada um com a sua história, nós podemos nos tornar pessoas boas ou podemos nos tornar pessoas amarguradas, revoltadas com a nossa história. Mas se nós nos unirmos a nosso Senhor, repito e termino, até as coisas humanamente ruins, até as coisas humanamente tristes, por bondade e misericórdia de Deus, concorrerão para o nosso bem e para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.